Então, bom dia a todos, a todas. Nem sei qual é o número, Cris, da leitura. O Ronaldo sempre dá o número da leitura, né? Ah, Grupo, número, tal, né? ah, hoje é o oitavo encontro deste livro, mas o geral é o 174, desde o início das leituras. Uhum. Então, o oitavo encontro do livro A Alma Humana, do Carl Koenig. Hoje quem vai fazer a leitura é a Cíntia. Gratidão à Lúcia, nossa convidada de hoje. E antes de começar, eu vou ler um verso para a gente sintonizar. Brotam para mim, na luz solar da alma, os frutos maduros do pensar. Na segurança da autoconsciência se transforma todo o sentir. Posso perceber com alegria o acordar espiritual do outono. O inverno irá, em mim, despertar o verão da alma. Rudolf Steiner. Então, antes de começar a leitura, né, que a gente está no capítulo A Questão da Dor. Eu vou só retomar um pouco o que foi o que a gente leu, um breve resumo do que a gente leu, para depois a gente começar a leitura na página 50. Então, ele vai falando da dor como um atributo da paisagem da alma, que é o que ele já vinha começando antes, né, no capítulo anterior, fala da dor e ansiedade, a paisagem da alma humana, e ele traz a dor como esse atributo da alma. E de sentir dor é uma condição comum ao homem. A gente conhece o significado da palavra dor, mas é difícil descrever a experiência da dor. E aí ele vai citando dois autores que falam sobre dois tipos de dor, né? Um que fala de uma sensação de dor ligada a fibras nervosas, que podem ser de vários graus, e um outro que fala mais de um ponto de vista religioso, né? Sobre a experiência física ou mental que o paciente não gosta. Ele assim relata a experiência da dor. E depois ele vai trazendo essa dor ligada à sensação, dizendo que pode ser de vários tipos e graus. Uma dor penetrante, uma dor pulsante, um corte, uma queimadura e outros tipos de dores. E a experiência da dor, ele distingue dor e desgosto, doer e arder. Experiências diferentes, ele diz, as pessoas sentem com essas expressões e variedades de dores, mas todas elas dão início à angústia e à tribulação. E aí ele faz uma pergunta. Primeiro são várias perguntas que ele vai fazendo, né? E diz: existe mesmo esses dois tipos de dores? Porque todas as dores têm tanto sensações como reações semelhantes. Então, será que existe mesmo esses dois tipos de dores? E aí ele passa a falar sobre doença e diz que pode existir doença sem dor e sofrimento e sem enfermidade. E quem sente isso, a doença, é o paciente, né, que está ali. Então, traz uma questão: que tipo de qualidade de consciência tem a dor? Olha que questão existencial essa. É um sentimento, uma emoção, uma sensação? E aí, a partir daí, ele vai falando do aspecto ativo da experiência de dor, ao mesmo tempo, a atividade frustrada e como experimentamos fraqueza e incapacidade em relação a essa dor. Que aí ele traz algumas definições, né, de autores em relação à dor.
E agora ele vai iniciar o parágrafo na página 50, o terceiro parágrafo, quando fala, Rudolf Steiner faz uma consideração sobre esse tema. E que a Cintia agora vai fazer a leitura para a gente. Rudolf Steiner faz uma consideração semelhante sobre o problema da dor. Ele dá o seguinte exemplo em uma de suas palestras, aqui na nota de rodapé, né? Tem a GA. Suponham que temos um passatempo especial, que amamos particularmente regar as flores no jardim todos os dias. Certa manhã, porém, percebemos que o regador desapareceu e estamos impossibilitados de executar a tarefa. Vocês ficam aflitos? Vocês ficam aflitos, diz Rudolf Steiner. Esta não é uma dor física, mas, por serem forçados a interromper a ocupação querida, vocês podem experimentar uma espécie de dor quase física. Ele então continua a explicar que, durante a experiência da dor física, a consciência perde a possibilidade de usar o órgão afetado. De maneira semelhante, a alma experimenta como dor e privação a impossibilidade de executar uma atividade comum, como no exemplo do regador perdido. A dor, de acordo com Henry Bergson e Rudolf Steiner, é o resultado de uma inibição, uma privação, uma impossibilidade para executar o que fazemos geralmente. Portanto, a perda de um amigo, ou mesmo de um objeto material ao qual somos apegados, cria a experiência da dor. A dor é sintoma de perda. É o resultado de um esforço em vão para restaurar o que perdemos. Assim, Bergson pensa que a dor é uma tendência motora no nervo sensorial. Entretanto, aqui ele comete um grande erro por não distinguir entre uma experiência da consciência e a de um órgão físico. Já descobrimos que a dor dá origem a sofrimento e angústia, a privação e a dificuldade. Agora, vemos que a própria dor é resultado de privação, através de perda ou ferimento. Esta é a razão para a ideia comum de que a dor é uma espécie de alarme para avisar os organismos vivos de um perigo iminente. Este tipo de postulado tem suas raízes no conceito darwinista de evolução. A ideia é de que a vida é a luta pela sobrevivência e que a maioria das funções físicas e mentais sejam sistemas de agressão e defesa. Assim, supõe-se que a dor seja um sistema de sinais de alerta encadeados. Mas isso é uma completa ilusão, sem nem mesmo uma parcela de verdade. A dor é resultado de perda e privação, física, mental ou espiritual. Como consequência, traz forte sofrimento, dificuldade e tristeza. Algo nos acontece e o resultado é a dor e a experiência dolorosa. Por outro lado, ela dá origem a outras emoções, sentimentos e humores. Podemos, assim, apresentar esse intercâmbio complicado da seguinte forma: esta é uma representação clara de todas as experiências e fenômenos envolvidos com o surgimento à dor. Mas voltemos à pergunta: o que é a dor? Os fisiologistas dizem: a dor representa uma qualidade especial de sensação e acrescentam, mas é caracterizada por vasto acompanhamento emocional, afetivo. Os psicólogos mais avançados não têm certeza se a dor é realmente uma sensação.
Alguns deles a classificam entre os simples sentimentos e Buitendijk dedica um capítulo inteiro de seu livro, aqui na nota de rodapé. O nome do livro, a cidade e o ano da edição. Tão importante. Ah, bom, vou ler de novo. Alguns deles a classificam entre os simples sentimentos e Buitendijk dedica um capítulo inteiro de seu livro, tão importante, à questão da dor. Ele discute os prós e contras e, ao final, não chega a uma resposta clara. Entretanto, a autoobservação e a comparação com outras experiências da consciência só pode afirmar que a dor é uma sensação. Ela pode produzir uma multiplicidade de emoções, reações motoras, sentimentos e outras experiências interiores, mas, em si, é uma sensação. Entretanto, enquanto sensação, ela é marcadamente diferente de muitas outras sensações, tais como calor e frio, tato e pressão, picada e pancada. Todas essas sensações podem ser acompanhadas de dor. Elas podem até transformar-se em dor, caso se tornem muito fortes. Contudo, então aqui ele fez um esquema, né, sobre perda, privação, renúncia. Esquema que está aqui. Isso resulta em dor, e aí essa dor contém esforços frustrados, e aí produz sofrimento, angústia, problemas, tristeza. Se perguntarmos ao neurologista, aqui na nota de rodapé 19, que órgão físico permite a experiência da dor, ele nos dirá que existem fibras nervosas especiais como mediadoras para a sensação de dor. Em toda a pele, tanto nas camadas mais superficiais como nas mais profundas, existem fibras nervosas que, aparentemente, são especializadas para a percepção da dor. Ainda não está resolvida a questão se todo nervo sensorial é capaz de experimentar a sensação de dor. Por outro lado, o grande número de nervos especiais, que estão evidentemente a serviço dessa sensação, alimenta a ideia de que existe um sentido especial para a dor. Essa ideia é interessante, mas enganosa. Devemos concordar com Buitendijk quando ele diz: não existe um sentido para a dor da maneira como existe o sentido do tato ou da visão. A sensação de dor, contudo, tem sua própria qualidade e não pode ser produzida pela intensificação de outras impressões sensoriais. Além disso, a sensação de dor é evocada por um tipo especial de nervo. Todavia, não existe o sentido da dor. Este argumento não é totalmente válido, porque não justifica a conclusão sobre de onde provém a dor. E também não menciona algumas características da dor que são muito importantes. Já apontamos que a experiência da dor pode ser muitíssimo variada. A autoobservação penetrante e as lembranças que todos temos nos dizem que a dor não só tem variedade de tipos, mas também de intensidade e não apenas isto. Podemos distinguir a dor forte e aguda de uma dor profunda e monótona. Atribuímos a primeira a um tipo de experiência penetrante, ofuscante, enquanto, na outra, aparecem sentimentos profundos, obscuros e preocupantes. Aqui,
encontramos as mesmas qualidades internas pelas quais ordenamos as experiências de cor e som, alto e baixo, leve e forte. São variações de som, cor e dor. Podemos muito bem comparar as diferentes nuances da dor com as nuances das cores, e muitos de nós comparamos a dor ardente com a cor vermelha, a dor aguda com a amarela e a dor monótona com o azul. Frequentemente, dor e sensibilidade são muito similares aos sons e tons, e pode ser inteiramente justificado dizer: ouço anjos cantando, ou vejo estrelas, quando sentimos uma dor muito forte. Podemos descrever todas as possibilidades diferentes de dor como uma orquestra ou um órgão da dor, mas podemos também chamá-las de um imenso espectro de cores. Desta forma, tornamo-nos conscientes do grande universo da experiência dolorosa, que tem tanta semelhança com outras experiências sociais, sensoriais, apesar de ser diferente delas. Vamos comentar um pouquinho para digerir? A gente já leu tanta coisa, né? Uhum. Eu tenho a impressão, eu não tenho intimidade com esse livro, né? Eu li esse capítulo rapidinho, mas eu tenho a impressão de que ele está pesquisando, vê se vocês concordam comigo, a relação da dor com a consciência. Então, ele vai passando por várias afirmações, por vários estudos, onde ele procura ver em que ponto que falam sobre a dor de um ponto de vista ou outro, se inclui a consciência nesse processo de dor ou não, né? De que forma que inclui, né? Eu tenho essa impressão, vocês também? Até que ponto chamou a atenção de vocês aqui no texto até agora? Parece que me chamou a atenção, assim, como é difícil entender exatamente, parece que é difícil definir o que é a dor de verdade, né? Se ela é uma sensação, se é um sentimento, se ela é física. Parece que fiquei um pouco com aquela lembrança que o outro autor tinha falado anteriormente, né? A dor, ela é física ou ela é emocional? Ela vem do corpo? Eu tenho a impressão que parece que tem dois tipos de dor. Tem uma dor que é física, e tem essa dor que é emocional mesmo, né? Da perda, do esquema que ele fala aqui da perda, da privação e da renúncia, né? Fiquei com essa dúvida, né? Será que a gente separa a dor, a física e a emocional? Porque parece que ele também não conclui nada aqui ainda. Fiquei com essa Ainda não. impressão. Ele vai trazendo mais para frente, aí ele termina mais para frente com um ponto de vista do Steiner sobre o que de fato é a dor, né? É, e ele vai levando a a você passear por essas polaridades, né? É isso ou é aquilo? Tem a ver com isso, tem a ver com aqui, tem a ver com a sensação, com a emoção, né? A dor. Ele vai levando esse questionamento para chegar depois à questão que a Lúcia trouxe da consciência. E Uhum, que, de uhum. fato, aonde a dor chega na consciência, né? De que forma É. que... E parece que a dor física, pelo que eu li aqui, não sei se né, ela vai levar em um determinado momento a uma dor que não é física, né? Depende de como você Sim, sente, né? sim, Tem- sim. Que a dor ela vai trazer a atenção, ou seja, a consciência para determinado aspecto a sensação da dor para determinado aspecto do físico, né?
O Ronaldo, na semana passada, trouxe até o exemplo de se você está na praia vendo um pôr do sol e a sensação que você tem no pôr do sol é uma, né? Agora, se você está no dia seguinte, nesse mesmo horário, vendo esse pôr do sol, mas está com uma dor de dente, você não consegue de fato aproveitar aquele momento, né? Porque a consciência vai trazer você para o aspecto da dor, né? Ali. Então você não consegue olhar para a paisagem. Marta, você quer falar? É o Ricardo que vai falar. Oi, bom dia. Eu estava pensando o seguinte, que a dor é como assim as leis que tem no que regem no universo, né? Ação e reação, causa e efeito. Para ter dor precisa ter causa. Eu entendo que pertence assim, é, não é um órgão, seria assim um sentido, a natureza das coisas, né? Como se fosse um instinto de sobrevivência, né? Que o organismo tem isso como um mecanismo dentro de um espectro grande que ele fez uma comparação com sons, cores, porque um espectro tem infinitas maneiras, né? Infinitas situações, né? Eu entendo a dor como sendo assim dessa natureza intrínseca do ser humano, né? De uma maneira ação, reação, causa e efeito, só que está dentro de uma coisa bem mais complexa porque interfere no em tudo, né? Na verdade, como se fosse um instinto de sobrevivência do ser humano. Não sei se eu Sim, estou ele está muito tentando errado. ampliar um pouco isso, ele está tentando ampliar, e além, porque também é uma sensação, também provoca emoção, também tem a ver com os nervos, com os órgãos, mas que mais, né? Eu acho que ele busca esse que mais quando ele pergunta assim lá atrás, né? Que o autor, o Bergson, comete um grande erro por não distinguir entre experiência da consciência e a de um órgão físico. Então, além de ser um alerta, né, para além de ser um alerta, para ser algo que o órgão físico fala, tem a consciência dessa perda, tem a consciência desse órgão físico, dessa causa, digamos, como diz o. Então, assim, às vezes a gente pode não ter consciência, e aí a gente não sente a dor. Ele está pesquisando isso. O que, que a consciência tem a ver com o sentido da dor e depois as consequências, o que, que a dor provoca, né? Claro que a dor provoca emoções, né? Mas antes disso, né? Porque, olha só, a gente tem gases, o tempo todo a gente tem movimento peristáltico, né? Quando a gente tem consciência desse movimento que os gases nos trazem, dói. Mas, na maior parte do tempo, a gente não tem consciência desse movimento desses órgãos internos. Aí não dói. Isso é uma possibilidade de entender essa relação entre o que, que a consciência traz nesse sentido da dor, né? Nessa sensação da dor. Né? E ele pergunta o tempo todo: tem relação? Tem relação? Né? A perda, a gente já sabe que tem uma relação, né? Que mais? Qual é a relação da consciência com a dor que a gente sente? A gente pode ter dor que a gente não é consciente, aí a gente não sente? É quase uma pergunta assim, né? Aí vai passando por vários autores para olhar como é que eles colocam isso, né? Da consciência da dor. Onde é que entra a consciência aí, né? E aí, todos esses aspectos da dor que tem a ver com cores, com tonalidades, aí a gente começa a ficar mais consciente do que é a dor para o ser humano, né? Márcia queria completar? Eu queria trazer que, além da experiência que ele vai trazendo dos autores, agora ele vai trazer os pontos de vistas, né, da fisiologia, da psicologia, da neurologia, nesse olhar da dor, né? Então, essa exploração que ele vai fazendo de vários pontos de vista
para falar sobre o tema da dor, né? Andréia, você quer- Pegando o exemplo que a Lúcia trouxe, né, dos movimentos peristálticos, eu fico pensando aqui, uma pergunta, né, que ficou na minha cabeça. Será que a dor acontece para trazer consciência? Né? Porque eles acontecem o tempo inteiro, como você falou, e a gente nem toma conhecimento deles. A gente vai tomar conhecimento quando dói, né? Então, e hoje a gente ouve tanto, né, assim, falar dessa história, enfim, né, a gente sabe que, a minha percepção é de que o sofrimento faz parte da vida, né, a dor faz parte da vida e leva a gente para a evolução, né, às vezes para a consciência, né, por isso que eu fiquei lembrando disso. Hoje em dia a gente vê tanta gente falando do sofrimento, não, porque a gente precisa sofrer para poder se desenvolver, para poder crescer, até na minha visão, de um jeito às vezes um pouco equivocado, exagerado, né? Então eu fiquei pensando, tanto fisicamente, né, a dor vem para trazer consciência de um problema, e será que emocionalmente, quando começa a doer muito, é porque precisa trazer para consciência? Será que é isso, né? Boa pergunta. E por outro lado, hoje em dia tem muitos remédios para a gente não vivenciar a dor, né? Tanto a dor emocional como a dor física. É um excesso, não que não deva ter, mas a gente sabe que tem um excesso, né? Porque querem excluir a dor da vida, como querem excluir a morte, né? Como querem excluir todos esses processos que são mais complexos, né? E difíceis. Lu, não, tá com o microfone fechado, Lu. Queria contribuir com um relato. Eu participei de um ambulatório de acupuntura e eu gostava muito desses alinhamentos, mas quando acabava eu sempre estava encharcada de suor, porque era um nível de sensibilidade assim tão grande que eu saía como se eu estivesse flutuando. O atendimento era super bom, mas enquanto estavam colocando as agulhas, eu não conseguia relaxar. Eu ficava fazendo respiração profunda, tentava meditar, aceitar tudo aquilo, mas era um nível de dor que, enfim, num primeiro momento era a acupuntura chinesa, que eles aprofundam mais os pontos. Depois eles foram para a acupuntura japonesa, que era mais superficial, a mesma coisa. E aí, num dado momento, nesse ambulatório, eles começaram a me tratar com magneto, que é uma espécie de imã que eles colocam nos pontos, e aí não tinha essa sensação da dor. E aí, eu era a única pessoa nesse ambulatório que o tratamento era desse jeito, e a justificativa deles era: essa alma traz muita coisa. Tá? Interessante. Obrigada por essa contribuição, Lu. Esse é um aspecto subjetivo da dor, né, que tem, né? Cada um sente a dor da sua própria maneira, né? E aí cada um tem uma qualidade de consciência, né, também. Seguimos então, Márcia? A Marta tem uma. Levantou a mão. Vamos só olhar. É interessante essa questão da consciência, a diferença quando é uma dor aguda e quando é uma dor crônica, né? Porque a dor aguda traz uma consciência tão rápida e muitas vezes logo se dissipa e tal. E aquela dor crônica É, vai trazer aquela consciência constante, né? Aquela coisa, aquela angústia. Então, assim, o sofrimento emocional é muito maior, né? Então, o que será que essa consciência tão diferente quer nos contar, né? Quer nos provocar? e hoje existe clínicas, né, de dor, né, para tratar especificamente a dor, né, laboratório de dor,
clínica de dor, existe hoje várias, mas não traz, vai trazer essa questão da física, né, da dor física. Assim como vai, hoje você tem muitos estudos, né, ligados a traumas e a tudo, com a ansiedade, a depressão e tudo mais, que vai olhar para esse aspecto, né, dessa dor emocional. Mas ele vai trazer uma coisa mais interessante aqui mais para frente do ponto de vista. Vamos continuar? Vamos. Eu só vou fazer uma observação, aproveitar que eu não precisei levantar a mão. Só uma observação, assim, né, que quando falam a dor no nível físico, ela é uma privação do órgão, né? Ela não deixa com que esse órgão, esse membro, ele realize a sua atividade de uma forma integral. Então, ele tem para mim, né, pelo menos a minha interpretação, uma característica de privação. E aí, se a gente leva para o outro nível, né, anímico, também é uma privação, né? Como ele disse aqui no livro, privação de prazer. Então, dependendo dessa alma, né, ela vai querer desesperadamente preencher aquele vazio. E isso também vai fazer com que ela não atue plenamente, né? Ela também vai, enquanto não, assim, não tem uma palavra boa, mas assim, enquanto não arrumar isso, ela fica nessa busca desesperada, né? Ela fica apagada, ela quer de volta aquela sensação, né? Isso me marcou bastante, assim. Só Uhum. uma observação. É, aqui, entretanto, estamos com a chave do mistério da dor nas mãos. A sensação de dor não é uma experiência sensorial no verdadeiro sentido da palavra. Ela é mais ou menos que uma sensação. Quando sentimos dor, experimentamos uma força na consciência que é comum a todas as outras experiências sensoriais. A dor nada mais é que a qualidade geral de todas as outras impressões sensoriais especializadas. Por trás do azul, de azul e amarelo, tato e calor, olfato e paladar, de todos os vários tons e sons, repousa uma força unificadora, completa, que torna possível a percepção em geral. Esse substrato da percepção sensorial surge em nós como experiência imediata quando sentimos dor. Por trás de todas as experiências sensoriais está a força da dor. Rudolf Steiner falou certa vez sobre este substrato geral. Ele disse: fala-se hoje, na ciência convencional, sobre a luz que está contida em tudo que é iluminado. A ciência espiritual fala sobre a luz de forma diferente. A luz é a força que existe como fundamento por trás de todas as percepções sensoriais, como, por exemplo, a luz por trás da percepção sonora. Aí ele deixou uma nota de rodapé como referência, nota 11, lá na página 34. Aqui encontramos a realidade da dor. Ela é a luz que tece através de toda a criação, a luz que atua por trás de todas as cores, a luz que é imperceptível para nós. Tudo o que vemos é resultado da luz. A verdadeira luz em si permanece invisível. Quando experimentamos dor, entretanto, encontramos diretamente essa luz e começamos a percebê-la como a força universal abrangente que tem seu centro no Sol. Dor é luz. É a experiência da dor que coloca o homem face a face com o poder criador do universo. Seria esta, portanto, a causa do milagre de encontrarmos no centro da córnea
oposto à pupila do olho, o feixe de nervos mais comprimido e exclusivo, especializado na experiência de dor. Esse fato fala claramente sobre a relação interior entre dor e luz. A força dolorosa do sol impiedoso e ofuscante é a revelação dessa identidade misteriosa. Nossa Senhora, Dá o que pensar, né, Cíntia? vou pensar a vida toda agora, só nesses dois últimos Mas parágrafos. eu acho que tem um caminho aí que é esse caminho da consciência, né? Porque a gente pode tentar se aproximar. O que é a luz, né? Então, assim, a luz a gente não percebe, a gente percebe o que a luz ilumina. A gente não sabe o que é a luz. Mas a gente só consegue ver ou ter consciência do que está em torno da gente por conta da luz. À noite está tudo escuro, a gente não vê nada, né? Então, nesse sentido, a luz é reveladora, né? Quando está tudo à luz, a gente está claro, a gente usa essa expressão, né? Está claro, nossa, está tudo claro, né? Então, está mais consciente, tem mais clareza, né? Está iluminado, né? A gente até tem esse tema, a pessoa está iluminada, né? É mais profundo, né? Tem muitas camadas aí. Mas ele está dizendo assim, a gente não sabe o que é a luz, mas a dor é uma vivência da luz, que a gente não consegue alcançar quando a gente vê. Porque a gente vê o que a luz ilumina, a gente vê a consequência da luz, e não a luz em si. A dor também. A dor é uma vivência que faz a consciência do que está acontecendo com a gente, né? Se é, qual nível de perda, o que a gente está perdendo e tal, a gente pode. Então, assim, aí tem um caminho, né? Que é esse caminho da luz, né? Que é a luz que move tudo, gera tudo, né? Como a grande geradora, né? Marta? Me veio uma lembrança assim agora, que eu fiquei sem ter explicação. Quando existe uma dor lancinante, assim, uma coisa muito, por exemplo, prendeu a porta, o dedo na porta, momentaneamente a luz desaparece, fica escuro, Sim. né? É rápido, mas chega a gente não vê nada. Mas você já tentou olhar diretamente para o sol? É um pouco o que ele fala aqui, a força do sol, a força da luz é tão grande porque é o poder criador, né? A força dolorosa do sol é a última fase, impiedoso e ofuscante. Então, é tão grandioso, é tão ofuscante que a gente não tem capacidade de se relacionar com aquilo. Às vezes a dor é tão forte que a gente desmaia, a gente perde a consciência, a gente não tem condição de se relacionar com aquilo que é tão grandioso, que é tão forte, né? Imagina estar de frente a frente com o poder criador do universo. Eu acho que eu desmaio, eu não dou conta, né? Assim, numa vivência verdadeira disso, né? A gente tem uns vislumbres, assim, pequenininhos, né? Então, eu acho que é um pouco isso que ele está falando, né? Dessa qualidade da dor que põe a gente em contato com esse poder criador, né? Que é a consciência, né? A nossa consciência, que tem a ver com pensar, com a capacidade pensante, né? Que é o mais espiritual que a gente tem, né? Então tem a ver com essa força espiritual, né? Então a dor nos traz consciência, a gente fica, me parece que a gente mais consciente, a gente está mais no nível mais espiritual, né? Mais presente, com a força da presença do espírito, né? Fez sentido para você essa questão da ofuscação, da dor, que não deixa a gente perde mesmo, escurece, né?
Cida? Eu vou falar. Vejam bem, a questão da enxaqueca. Quando a gente tem enxaqueca, o que que a gente faz? A gente tem que se afastar da luz, ficar no quarto escuro para passar a dor, né? Então, a enxaqueca é uma doença aí que está intimamente relacionada com a luz, né? E tem até um livro que chama A Enxaqueca, né? Que é do Oliver Sacks. Ele fala exatamente sobre essa dor da enxaqueca. Então, quando fala dor é luz, me remeteu a isso, do quanto a gente tem que se afastar da luz para a dor melhorar. No meu caso, né, que eu tenho enxaqueca crônica às vezes, né? Sofro muito com isso. É isso. Obrigada. Aí entra um ponto de vista que talvez o Ronaldo possa trazer, né, depois da enxaqueca, né, dessa fisiologia ou desse olhar, né, ou da neurologia da dor, né, da enxaqueca, ele possa trazer melhor essa reflexão. Mas sim, tem esse lugar da enxaqueca, tá? Para melhorar, você tem que sair da luz, né? Né? Abrandar a consciência, porque a enxaqueca traz a consciência de quê, né? O que que tem tanto que eu não consigo, e eu tenho que diminuir essa luz que chega nesse polo do neurosensorial, né? Para mim, o que chega tanto aí? Ponto para ele depois trazer. Às vezes a gente também não fala assim, as pessoas mais ingênuas, que têm menos consciência, que sabem menos, vivem melhor, porque a gente tem muita consciência do que acontece, dói, não é? É uma sensação que não é confortante, que não é acomodante, né? Não é gostosa. A consciência nos traz muita responsabilidade, né? É uma coisa que exige da gente um trabalho, né? A gente tem que ter exige uma evolução, né? E tem pessoas que falam, é melhor não saber, né? Seria melhor não saber. Seria até melhor não saber, porque Isso, ia doer menos, né? isso, isso. E aí, então, refletir sobre isso, né? Então, nesse caminho de desenvolvimento da humanidade que a antroposofia nos aponta, que é um desenvolvimento do aspecto mais espiritual nosso, né? Humano, né? Como a gente desenvolve essas almas superiores, né? Esse lado espiritual nosso é um esforço. A gente não faz, não é doado, a gente precisa, e esse esforço, se tornar mais consciente de si é o primeiro caminho, né? Esse autoconhecimento é uma coisa também que dói, e aí é um esforço para a gente se ampliar espiritualmente, não é uma coisa cômoda, gostosa, que vai acontecer tranquilamente, não, exige uma força, né? Essa força que é a força da luz. Então a gente pode dizer, claro, a vida toda depende da luz, né, do sol. Espiritualmente falando, é uma relação direta. Mas é um poder enorme, imenso, e eu acho que para o ponto de evolução que nós estamos, entrar em contato com essa luz é uma dor, né? Passa pela dor. A autoconsciência, né? E a disciplina, a meditação, tudo isso é um esforço, né? Tem um nível de dor aí que a gente tem que suportar para conseguir se ampliar para esse lado espiritual, não acho? Não é um lugar cômodo, né? Um lugar cômodo a gente não avança, né? Ou às vezes é necessária para trazer essa evolução mesmo, né, da humanidade, né, trazer esse lugar.
Não tem o ditado, a dor, ela existe, o sofrimento que é opcional, né? Vai depender da intensidade que eu coloco numa questão ou não, e isso é variável. E aí eu queria aproveitar a minha presença para dizer do meu assunto, né, da formação biográfica, que são as forças adversas. Então é muito bonito que a antroposofia traz, né, que o Steiner traz, que assim, em relação às forças adversas que atuaram, né, na nossa evolução, na evolução da humanidade, que estão aí atuando, a dor, o sofrimento, a doença e a morte foram presentes das hierarquias superiores. Então, assim, para a gente enfrentar a quantidade de prazer que esse mundo sensorial nos provoca, que isso é uma influência luciférica, né? Ser completamente tomada pelo prazer terreno, assim, que esse mundo sensorial, para contrabalançar na a mesma quantidade de prazer que existe, prazer sensorial, existe de dor, de sofrimento. Justamente para a gente poder, aí agora, entendendo melhor, fazer esse caminho de evolução em direção à luz, né? Mas aí mais consciente e no nível da liberdade, que foi isso que essas forças adversas nos deram, né? A liberdade de querer esse caminho. Porque a gente pode se acomodar, querer a coisa gostosinha, ou a gente pode se esforçar, e se esforçar é um movimento livre, né? A gente é livre para se esforçar, para querer melhorar, né? Está fazendo A, sentido isso para vocês? a Cíntia tinha levantado a mão e depois a Marta. Só para compartilhar logo que eu acabei de ler, me veio assim, que a sabedoria é luz, né? Aquela meditação, que agora começa a fazer mais sentido. A dor ajuda na compreensão. A dor traz a consciência, coloca a luz naquilo que estamos ignorando, no sentido de que não temos consciência. Logo, quando a gente não tem consciência, logo aquilo se torna apagado, obscuro, escondido, e ainda não podemos ver. Então a gente fica nesse lugar da inconsciência, né? Quando a noite vem, a gente está no escuro, a gente anseia pelo dia que ele chegue para a gente poder olhar aquilo, né? Tratar, sei lá, ver o que está acontecendo. Então, quando podemos ver, se abre a possibilidade de trabalhar na cura dessa dor, né? Se abre a possibilidade, aí abre outras janelinhas de como, né? Como, quem, quando e se. Muito legal. Marta, obrigada, Cíntia, pela contribuição. Cíntia, Bom, isso você escreveu agora? eu só queria comentar que eu achei muito interessante essa conotação da dor com relação a pessoas que têm depressão, que elas fogem da luz, elas se fecham, né? Muita gente, inclusive, eu já li a respeito, assim, alguns adolescentes, assim, no mundo, eles se fecham dentro de um quarto, não abrem, só saem à noite porque não tem luz, porque também não querem se interagir, mas existe uma interligação forte entre esse tipo de doença e a luz, né? Eu achei interessante essa observação que vocês estão colocando. Sim. Mais para frente ele vai trazer um pouco sobre essa questão da ansiedade, né? Mas no próximo capítulo, e aí ele já vai abordar algumas coisas, mas tem isso, muita pessoa, dependendo da depressão, né? Ela vai fazer isso, ela vai trazer essa e para a escuridão mesmo, né? A própria definição da palavra depressão, a gente fala noite escura da alma, né? Quando fala da depressão.
Aí a gente vai agora ampliando, né, o que ele traz, do é luz. Então, o que que essa alma, como vai trazer essa alma para a luz? Como é que vai fazer essa reconexão da luz com essa alma que está nessa escuridão? Que ela não consegue olhar o fim do túnel, ela só consegue estar no túnel, né, dentro do túnel. Mas mais para frente ele vai trazer algumas reflexões. Bom, são 9h29. A gente chega aqui ao fim desse estudo e eu quero agradecer muito, Lúcia, a sua contribuição. Adoro quando você também está aqui. Traz um movimento, né, novo e é muito gostoso. Então, muito grata pela sua participação aqui e de todos Eu que vocês. agradeço e toda vez que eu puder, se vocês me permitirem, eu quero estar. Esse Uhum. assunto é bem interessante. Muito bem. Obrigada a vocês todas e um bom sábado. Obrigada, bom